Olá, sejam então todos muito bem-vindos ao Eixo do Bem, o eixo apontado à luta contra o mal. Eu sou o Zé Carlos Barbosa e estou em Amarante. Comigo, como sempre, o Diogo Hofbauer em Gaia, em frente ao Porto, do outro lado do Rio. A Cláudia está em Sintra, em frente ao Palácio da Pena, do outro lado do Nevoeiro. E o Gonçalo Galvão Gomes em Berlim, em frente ao muro, só não sabemos de que lado. Muito obrigado aos três mais uma vez por esta partilha de verdadeira opinião livre. Na semana passada lançámos feijões e conchas na cesteira em cima da mesa e tentámos que Imanjá nos adivinhasse o futuro. Deu no que deu. Esta semana vamos refletir, olhar para o nosso interior e tentar descobrir como é possível. O que é que aconteceu no domingo passado? E vamos começar exatamente por aqui. Começo por ti, Diogo. O que nós pensámos fazer hoje era uma conversa sobre, ou uma análise, vamos tentar fazer uma análise aos resultados. E eu começava por te perguntar, tu sabes o que é que aconteceu em domingo em Portugal? Já te contaram? Se te referes à maioria do PS, ultrapassado o choque, tem duas explicações. Uma explicação securitária, digamos assim. O povo português em plena pandemia sentiu que estava a ser protegido pelo papá-Estado e decidiu não sair da asa, e porque foi essa a narrativa desde o início, de que era o Estado que tinha que nos salvar e que todos os ataques às liberdades que nós temos sofrido foram, senão, para o nosso bem e pela nossa sobrevivência. E, por outro lado, uma transferência enorme de votos da esquerda para o Partido Socialista, que, a meu ver, apenas se pode justificar com o fantasma Chega. Fantasma Chega esse que só teria relevância se Rui Rio pudesse formar governo, e como tal houve uma espécie de uma chantagem pelo o voto útil. Neste caso, o voto útil nem sequer era particularmente o voto pela esquerda, era o voto que impedia uma eventual coligação que incluísse o Chega. Portanto, acho que foi medo, acho que o PS foi eleito por medo da Covid e da pandemia e medo do Chega. Dois medos esses que sabemos que a comunicação social não tem pejo em alimentar e que, neste caso, coincidentemente ou não, se fez as medidas do PS. Muito bem. Daqui a pouco, se calhar, íamos perguntar sobre os vencedores, os vencidos e aqueles que ficaram assim, como sugeriu o Gonçalo, que parece muito bem, os que ficaram assim. Mas agora deixa-me então saber se a Cláudia, por exemplo, consegue fazer assim uma análise mais ou menos rápida. Ela que se auto-acusa de falar muito, vai agora tentar falar pouco e fazer uma análise ao que aconteceu no domingo. Porquê e o... Eu acho que, como tenho dito já há muito tempo, acho que o povo português tem ainda na sua memória muito recente aquilo que foi o Estado Novo, e não vou tecer considerações sobre o que foi o Estado Novo, se economicamente foi melhor, ou se foi pior, ou se foi, enfim, não vou entrar nessas considerações, mas a realidade é que os portugueses ainda têm muito presente essa memória, a memória do corte das liberdades, e têm na sua memória os heróis que os tiraram desta situação. Quem se opôs ao regime, quem bateu o pé. E, portanto, o Partido Socialista e também o Partido Comunista, apesar do socialismo e o comunismo serem ideologicamente indefensáveis, acontece que estes dois partidos tiveram um papel forte em bater o peito contra o regime. E acho que isso lhes conferiu uma espécie de imunidade histórica. Ainda que as pessoas que estejam lá hoje em dia estejam muito, no caso do Partido Socialista, estejam muito mais encostadas à esquerda, não tenham nada a ver com aquela esquerda moderada e democrática que se bateu contra o Estado Novo, as pessoas continuam a ter essa imagem na sua cabeça, a imagem do Mário Soares, a imagem dessas pessoas, e acabam por desconferir essa imunidade histórica. E, portanto, o PS e de certa forma também o PCP, e é a única coisa que justifica o facto do PCP ainda não ter desaparecido, é esta imunidade histórica. Eles não erram, ou se erraram foi para nosso bem,
E o que seria, numa altura em que se estava a prever o crescimento do Chega, já saberíamos quase de certeza absoluta que ia ser a terceira força política, portanto, o que seria das pessoas ainda tão atormentadas mentalmente com aquela ideia de Estado Novo, da ditadura, não sei o quê, permitirem ter um partido dito de extrema-direita como terceira força política e não fazerem nada em relação a isso. Portanto, foram socorrer do papá PS, pronto, e deram-lhe maioria absoluta. Acho que o Bloco de Esquerda e o PCP perderam para o voto útil no PS, e depois acho que também foi aquela questão do Covid. Eu falei com várias pessoas sobre o Covid e várias pessoas me disseram, está bem, as coisas não foram bem geridas, mas se calhar se fossem lá os outros também não teriam feito melhor. E portanto isto tudo junto deu nisto. Bem, deixa-me ouvir então quem está a olhar de fora, digamos assim, tens o privilégio de estar neste momento fora deste país, e faço a mesma pergunta, mas ao mesmo tempo ouvindo, por um lado, esta desculpa do voto útil, que é uma expressão que eu abomino totalmente, fica já aqui registado. Não gosto desta expressão, faz-me mal, dá-me vontade até de vomitar, mas eu queria também só lembrar que os deputados eleitos pelo PS só precisaram de 19 mil votos para serem eleitos, ao contrário de outros, que precisavam de 22, 23, 25. O CDS, inclusive, teve 86 mil votos e não elegeu nenhum. Portanto, que desculpas é que tu encontras, quer dizer, depois de eu ter dito isto, vamos lá ver que tipo de argumentos é que tu conseguiste ver a partir da Alemanha. Olá a todos. Primeiro, eu já tive a oportunidade de vos confidenciar, eu ainda estou a sofrer de stress pós-traumático com os resultados. Ninguém estava à espera do resultado, ninguém estava à espera da maioria absoluta do PS, e durante esta semana andámos todos a tentar perceber o que é que se terá passado. Algumas pessoas ter-se-ão com certeza arrependido das suas opções, já é tarde, umas porque não foram votar, outras porque foram votar e acabaram por cair nesse enredo que tu falaste, que é o voto útil. É curioso que toda a gente fala em PS como Partido Socialista. Eu acho que vamos ver o PS muito mais à direita do que vimos na legislatura passada. Não à direita no bom sentido, mais à direita no sentido... talvez mais um PS semelhante ao José Sócrates. À direita do Pedro Nuno Santos, queres tu dizer, não é? Sim, mas toda a gente está à direita do Pedro Nuno Santos. É isso. Mas será um PS que não precisa de favores do Bloco, não precisa de favores do PCP, portanto está à vontade. Mas o que é que tu achas que aconteceu? Que era isso que eu gostava de te ouvir. O que me quer... Vamos lá ver. O Chega foi a melhor coisa que aconteceu ao PS, por várias razões. E uma delas é porque o fantasma do Chega fez com que as pessoas... o partido que se poderia opor ao Chega era o PS, não é o Bloco. Ninguém vê força no Bloco para isso, ninguém vê no PCP, e com as sondagens a darem o Chega em terceiro lugar, as pessoas de certa maneira sentiram que havia essa necessidade de dar força ao PS para poder fazer essa luta contra o fascismo, luta contra os partidos fascistas. E terá também sido, obviamente, o Rui Rio, e eu coloquei como um dos perdedores da noite, obviamente, o PSD, que é inevitavelmente o partido que mais perdeu. O Rui Rio redesenhou um PSD que não é direita, não é esquerda, não é carne, não é peixe, não quer ser de direita, mas agora ficou triste porque não recebeu os votos da direita, e obviamente o PS acabou por beneficiar disso tudo, não é? Tu já estavas um pouco a responder àquilo que eu queria ouvir-vos já no capítulo seguinte. De qualquer forma, antes disso, deixa-me só aqui, porque eu estava a ouvir e a pensar, nós não podemos, nós estamos a tentar... E fui eu que vos pedi para fazerem essa análise, mas nós estamos a arranjar desculpas para o facto do PS ter ganho por maioria. Ou porque a culpa foi do PCP e do Bloco de Esquerda, que que são o que são, e portanto as pessoas castigaram o Bloco de Esquerda e o PCP e votaram no PS,
ou o Rui Rio porque foi muito incompetente e, portanto, perdeu, não foi o PS que ganhou, ou então porque o Chega amedrontou toda a gente. Nós não podemos pensar que os portugueses, pura e simplesmente, estão preguiçosos e estão sentados assim numa cadeira com a água quentinha nos pés e com uma bebida muito confortável e querem continuar assim. Não, o PS é capaz de nos dar... O problema é que não estão. Se Mas tiverem acham que água estão? nos pés, se tiverem água nos pés é água fria, porque é caro demais para aquecer, as pessoas continuam a ter... O voto no PS nunca é um voto na esperança, nunca é um voto no futuro. Ninguém está à espera em Portugal que o PS traga uma prosperidade económica e social que nunca não conseguiu trazer nos últimos 30 anos. As pessoas têm medo do incerto. E essa... Eu não quero chamar cobardia porque os receios das pessoas têm uma legitimidade para existir, mas essa falta de coragem, de certa maneira, em acreditar em projetos alternativos, que a verdade seja dita, eles também não têm aparecido. Se as pessoas não têm conseguido encontrar alternativas para além do Partido Socialista, para haver vencedores tem que haver vencidos, não é? E o PSD, como maior partido da oposição, mas não só, não tem conseguido dar a resposta, a estabilidade, não tem conseguido criar, não fazem as pessoas sonhar, e isso, de certa maneira, deixa-nos resignados a todos nós. Muito bem. Vamos então avançar para os vencedores, os vencidos e os assim. Começaria pelos vencedores, porque não? E aqui, quem foram aqueles que ganharam, ou se é que ganharam, eu às vezes eu acho que perdemos todos, mas isto sou eu. Diogo, quem é que ganhou nesta coisa toda? Fora o PS de que já falamos, naturalmente, que não só ganhou as eleições, como ganhou pela margem que sabemos, foi o Chega. Naturalmente, o Chega afirmou-se como terceira força política nacional, confirmando as expectativas de toda a gente que previa isto a acontecer desde que o partido foi criado. Tal como o Gonçalo disse, a falta de alternativas credíveis, ainda que para fazer ser uma alternativa credível ao PS a fasquia não seja muito alta, mas a ausência dessa ou seja, só é preciso coragem para dar o passo em frente em direção ao desconhecido se nós não virmos o que está à nossa frente. Eu acho que o problema da falta de coragem está na cegueira que não nos permite ver para além daquilo que é a nossa realidade provinciana, e essa realidade provinciana é o PS. Dentro dessas circunstâncias, a ausência dessa alternativa credível de governação, o voto do Chega é um voto de protesto, o voto do Chega não é de fascistas, nem sequer de pessoas que eu consideraria de extrema-direita ou de uma direita musculada. Aliás, basta ver que os resultados que o Chega tem tido no Alentejo, esse bastião comunista. Nós não estamos a falar de comunistas que de repente se converteram ao fascismo, não é disso que estamos a falar de população que foi esquecida pelo poder central, que não tem qualquer tipo de representatividade na política, que vive com minorias étnicas, nomeadamente os ciganos, que lhes diminuem consideravelmente a qualidade de vida, e sendo uma das vacas sagradas da esquerda atual, e portanto do sistema atual, não pode ser tocado. O Chega tem o condão de haver-se muitos temas em que, mesmo apresentando as soluções erradas, é a única a colocar as perguntas. Se é a única a dar as respostas, é a única que coloca as perguntas. E a perspectiva da oposição ao Chega continua a ser a de que devemos silenciá-los, a que as suas opiniões são mais demais e as suas posições são mais demais para terem espaço na política e democracia. E o que eu vejo é o Chega a ter as respostas erradas para as perguntas que é o único que faz. E nessa medida, enquanto não houver pessoas a apresentar respostas alternativas e enquanto o Chega tiver o exclusivo e o monopólio de certas questões, vai continuar a crescer. Muito bem. Cláudia, quem foram os vencedores da noite de domingo? Os vencedores foram o PS e o Chega. Os vencidos foi... e o LIVRE também. Os vencidos foi... Os vencidos nós voltamos já lá. Ok, vencedores, PS vencedores e Chega. E Iniciativa Liberal. Iniciativa Liberal também.
ainda que já fosse uma coisa mais ou menos expectável, vem coincidir com o crescimento sustentado que a Iniciativa Liberal tem vindo a... Também foi por isso que não os coloquei nos vencedores, porque era expectável um resultado tão bom ou melhor. Sim, sim, à volta daquilo. Eu estava à espera que a Iniciativa Liberal tivesse à volta de 5. No meio de tudo, a Iniciativa Liberal teve quanto? Desculpem lá, elucidem, porque eu estava lá no meio, não tiveram 8 quanto, sabe? deputados, são 8 deputados. Não, 8 deputados, estou a falar em termos de percentagem. Não sei precisar. A porcentagem posso-te responder já de seguida. Que eu, por acaso, é que uma pessoa está lá, só via elegemos a Carla, elegemos o Rui, elegemos, e no meio de tudo, por acaso até nem sei, mas eu estava a apontar. 4,98. Pronto, eu estava a apontar para os 5. Certo. Portanto, está dentro das expectativas, não me Sim, surpreende, 5%. foi um bom resultado e está relacionado com a estratégia do Partido de Crescimento Sustentado. Agora, os grandes vencedores da noite, os declarados de caras, foi o PS e o Chega. Quer dizer, o Chega é um partido super recente, de repente salta para a terceira força política e tem sido consistente praticamente desde que apareceu em ter esta posição. Já quando foi das presidenciais, o André Ventura conseguiu ficar em segundo lugar. Pois o PS com maioria absoluta. Isto é um contraste profundo, isto parece uma guerra entre duas partes do país que podemos tomar por estes votos, entre uma parte da população que é excessivamente conservadora do estado das coisas, que para elas ainda não chega ao estado miserável, pessoas que não se apercebem, porque eu tenho tido esta discussão, não, o PS aumentar impostos, mas onde é que o PS aumenta impostos? Nós até diminuímos impostos. Não, mas vocês não estão a ver os impostos indiretos que pagamos. Não veem, as pessoas não veem. Portanto, há certas coisas que o PS faz que são tão bem feitas, que são tão na sombra, tão escondidas, que é preciso uma pessoa ter uma certa literacia financeira para perceber que elas não funcionam. E o que é que acontece? Eu acho que isto é o caso de grande parte da nossa população, das pessoas mais velhas, depois basta analisar quem é que vota no PS, são as pessoas que têm na memória o Mário Soares, são as pessoas que não têm esta literacia financeira e são as pessoas que já se acostumaram com pois isto está mal, mas é assim. Deixa-me só fazer-te aqui, dar-te um número para também ajudar nessa reflexão que estavas a fazer, embora não tivesse sido bem a pergunta que eu fiz, de qualquer forma, que é 60 eu estou a falar de um número assim de cor, mas não tenho bem a certeza que são números, mas é muito próximo disto, 62% da população portuguesa dependem diretamente do Estado português, ou porque são funcionários, ou porque têm pensões de reforma, ou porque têm algum outro rendimento que é pago pelo Estado. E, portanto, isto diz muito daquilo desta maioria. Ou seja, vocês acham que quem depende do Estado não vai querer mudar? Com medo, porque se vier outro... Imaginem que venha aí outro passo de escolha, meu Deus, eles vão-nos outra vez tirar, quanto mais não seja, vamos ter menos. E poderá ser... Qual é que eu acho que é o grande problema com a oposição? Porque, pronto, já percebi que já lá vamos, mas acho que o nosso PS... Primeiro, o nosso PS não é nada, não se assume... Quer dizer, lá se vão assumindo de esquerda, mas o PSD não é nada. É um partido de centro, diz que é centro-direita, depois diz que é centro-esquerda, depois o Rui Rio faz oposição ao António Costa, mas depois já os ajuda com os debates quinzenais. É uma já percebi que tu queres falar só de vencidos hoje e queres falar dos assim, não queres falar de vencedores. Eu vou passar então a voz ao Gonçalo. E já voltamos, Cláudia, já falo contigo, está bem? Claro. Mas quando for para falar de vencidos, então, e assim, eu dou-te a palavra. Agora, Gonçalo, os vencedores da noite de domingo. Eu diria que vencidos somos todos nós, acho que toda a gente saiu vencida daquele dia, quer não, quer acredite ou não. Não há muito a acrescentar ao que já foi dito. Obviamente o PS é um vencedor, e é um vencedor por várias razões. Foi uma jogada arriscada do PS se ter recusado de certa maneira a negociar o orçamento de Estado passado com os outros partidos e com isso a forçar novas eleições. Podia ter corrido muito mal ao António Costa, correu muito bem, portanto mostra que, mais uma vez, independentemente daquilo que digamos, ele sabe jogar xadrez político e mais uma vez correu bem, foi uma opção que lhe correu bem, portanto ele é um vencedor, mais até do que o PS, ele venceu.
ter o PS com maioria absoluta num ano em que vamos poder gastar dinheiro dos fundos europeus, em que não vai poder haver um escrutínio sério no Parlamento, em que nem sequer há debates quinzenais, nada podia correr melhor, nada podia ser melhor do que o cenário atual para o PS. Como é que fica aqui e aproveito este andamento que tu estavas a colocar, como é que fica aqui o Presidente da República? E aqui até gostava de vos ouvir aos três. Como é que fica aqui o Presidente da República? Porque esta jogada também passa muito por ele, não é? Foi ele que começou em agosto a ameaçar com a dissolução do Parlamento, se não for aprovado o orçamento para a estabilidade e tal, aquela conversa. Sim, bem, eu ainda queria falar do outro vencedor, mas em relação ao Presidente da República, se o objetivo dele era ter estabilidade, ele tem estabilidade. Este governo vai durar 4 anos, aconteça o que acontecer. Ele próprio também teria previsto isto? Não, eu julgo que ninguém no país teria previsto. Certeza, vocês têm a certeza disso. Não acham que o Costa... Ouviste alguém falar nesta Na possibilidade? maioria absoluta, ninguém. Mas eu estou convencido que o Costa, Estou convencida que o Costa previu isto, pá. Ele é um ótimo jogador de xadrez. Ele sabe jogar. Eu não jogava xadrez contra ele. Mas deixa-me só falar no Chega, no outro vencedor da noite. Sim, não acrescentando muito ao que já foi dito, mas um facto curioso e que nos obriga a uma certa reflexão, ou que devia obrigar toda a gente a uma certa reflexão, é que gostemos ou não, e como é público eu não gosto, mas a verdade é que o Chega conseguiu este resultado contra tudo e contra todos. Perdeu os debates todos, mesmo aqueles que não perdeu. O André Ventura foi colocado como o grande derrotado de todos os debates. Não foi convidado para o programa do Ricardo Araújo Pereira, uma espécie de castigo. Um grande problema, um grande dodói. Certo, mas a verdade é que ele foi o outcast desta campanha. Mas não tens ideia de que isso funciona a favor dele? Não, eu tenho ideia que isso funciona a favor dele. Agora, o que a comunicação social não percebeu é que cada vez que fazem, por exemplo, o que estão a tentar fazer agora, que é bloquear um vice-presidente do Chega, cada vez que fazem o que eles chamam cordão sanitário, não é mais do que colocá-los no papel de vítimas e dar-lhes mais oportunidades de crescimento. E mais uma vez, é um partido que no Twitter não tem relevância nenhuma, até a nível de redes sociais não é um partido com grande implementação, etc. Terceira força política. A comunicação social, os comentadores, e nós também, devíamos fazer uma séria reflexão à influência que nós achamos que temos, que parece que é cada vez menor ou até inexistente. Muito bem. Sobretudo no eleitorado do Chega em específico, desculpa, deixa-me só acrescentar, porque o seu eleitorado é maioritariamente composto por pessoas que, ao contrário da comunicação social diz, não são de direita, sim, uma parte direita ou esquerda, são pessoas que são revoltadas contra o sistema, que percebem que a comunicação social mente cada vez que abre a boca, claro, e por isso é óbvio que quando vem o sistema a defender um ou a atacar um, eles vão precisamente na direção contrária. É isso que eles não perceberam, estão a tentar direcionar o eleitorado do Chega, quando não se aperceberam que o eleitorado Chega não só não segue o que eles dizem, como vai na direção contrária. Precisamente, não, até isto por para exemplo... dizer que também houve muito de voto negacionista no Chega, enganado, a meu ver, mas há uma grande percentagem destes votos foram também de pessoas que são contra a fraudemia e a sua gestão. Não, sem dúvida, mas por exemplo, quando as pessoas veem o debate, um exemplo, André Ventura contra Catarina Martins, e as pessoas veem o debate do princípio ao fim, e os comentadores a seguir dizem que o André Ventura perdeu o debate de toda a maneira, e as pessoas pensam, mas o que é isto? Estas são as pessoas que me estão a informar. Eu não vi nada disto, e a comunicação social perde a sua capacidade até de informar, não é? Porque nota-se que há ali uma tentativa de influência, de informação negativa acaba por influenciar. Sim. Opinião é uma opinião, mas... Uma parcialidade declarada e começa a ser difícil. Claro, começa a ser difícil não ver a discrepância entre a realidade do mundo verdadeiro e o que a comunicação social nos tenta fazer. É um gaslighting que está a tomar proporções soviéticas. E como é que fica aqui o Presidente, Diogo? O Presidente é o pior Presidente que já existiu, provavelmente pelo menos desde 1910, que é quando temos República. Temos um Presidente que é... vamos ter, é a primeira vez que vamos ter um Presidente e o mesmo Presidente e o mesmo Primeiro-Ministro durante, uma década. Exatamente os mesmos. Sendo que um é do partido oposto ao outro.
e o partido do presidente está na merda, enquanto o partido do primeiro-ministro está mais forte que nunca, ou teve maioria absoluta, passado 6 anos de um presidente do PSD. Está resumido. E teve ausente nas eleições, não sei, ele está bem, de saúde, sei que o Costa tem Covid, não ouvi nada do Marcelo, mas não o tenho visto. Não sei se alguém tem novidades dele. Está resumido, porque não temos presidente, temos um palhacito sem coluna vertebral, nem sentido de Estado. Muito bem. Posto isto, não sei se queres acrescentar alguma coisa, Cláudia. Quero acrescentar que sou monárquica desde que me conheço enquanto gente e, portanto, nem sequer vou fazer comentários à presidência da República das Bananas. Muito bem. Então avançamos acho que isto dá tema para outro podcast. Avançamos então para os vencidos. Diogo, quem foram os vencidos destas eleições? Eu diria pessoalmente Rui Rio e o Bloco de Esquerda. Isto não é sequer contestável, obviamente, ainda que eu vá acrescentar aqui um lugar de honra ao Chicão e dou-lhe o lugar de honra nos vencidos, não enquanto um loser, mas obviamente também vítima das circunstâncias eleitorais, como já falamos, do método de Hont aliado à divisão regional que nós temos, que resultou com que o CDS não conseguisse eleger, apesar de ter menos votos, por exemplo, do que o LIVRE que elegeu, ter mais votos, aliás, do que o LIVRE que elegeu. São as circunstâncias eleitorais. Fica uma palavra para um sujeito que, mesmo discordando eu da maior parte, ou de muitas coisas que ele diz, reconheço-lhe o valor intelectual, coragem política e acho que tem futuro na política mesmo não sendo ali, como já tive a oportunidade de dizer aqui, e queria deixar esse lugar de honra para o Chicão. Dito isto, o Bloco de Esquerda é naturalmente o melhor derrotado da noite, desde logo porque é o mais delicioso. Como já vos disse, é difícil ter pena de tamanha hecatombe quando no final das eleições, em vez de eles recorrerem a um exercício de humildade e de retrospecção e de como é que vamos fazer para dar a volta a isto, o discurso foi o mesmo de sempre, de que foram triunfados pelo fascismo, foram vencidos pelo fascismo, e eles apresentam sempre essa questão como sendo uma questão que é imune à racionalidade, é o mero ódio, ou seja, nós tínhamos toda a razão, nós tínhamos todas as boas intenções, mas fomos vencidos pelo ódio, e esse mal que é como um cancro que não para com nada, não para com argumentos, não para com nada. Nós que vivemos no mundo real sabemos que é exatamente o oposto, que o que está a levar o Chega para a frente e o que está a fazer o Bloco de Esquerda desaparecer é precisamente a razão e não a emoção, que é o único recurso ao que o Bloco consegue recorrer, e como tal, sobretudo depois de ver a forma como eles perderam, é difícil não tomar algum gosto na queda dos arrogantes, não é? A questão do Rui Rio eu também apresento como uma derrota pessoal, tal como o Gonçalo fez, pela estratégia que eu não quero ser, eu não sei o que aconteceu, eu não sei porque é que o Rui Rio, o pejo que o Rui Rio teve durante toda a sua estadia enquanto líder do PSD em assumir-se como a alternativa da direita ao governo do PS, foi uma coisa bizarra para todos, e ainda mais bizarro ficou agora, tal como o Gonçalo já referiu, quando ele se queixou de que, então é claro que eu perdi, então a esquerda mobilizou-se e a direita não veio atrás de mim. Foi uma queixa gira de alguém que rejeitou esse seguidismo da direita durante todos estes anos. Portanto, está aqui uma derrota pessoal de um homem arrogante, de um homem que se tem a necessidade constante de dizer que é sério é porque não é sério, e de um homem que todos os eleitores, e eu sou aqui do Porto, e estudei no Porto enquanto ele era Presidente da Câmara, todos nós sabemos quais é que eram as suas posições pessoais e políticas, e é o fim de carreira político merecido de alguém que eu honestamente não sei como conseguiu estar tanto tempo à frente de uma máquina tão grande como é o PSD. E o PCP? O PCP, pela primeira vez na minha vida, e que admitidamente politicamente é curta, mas pela primeira vez admitiu uma derrota eleitoral. Havia sempre a piada de que o PCP ganhava sempre, para eleições fazíamos sempre, já sabemos pelo menos uma coisa, que o PCP vai ganhar.
porque eles eram os mestres de dar a volta à narrativa e de atribuírem sempre vitória independentemente do resultado. Neste caso não foi o caso, foi a primeira vez que eles admitiram derrota e como tal eu não os vou pôr dos derrotados. Muito bem. Então peço desculpa, já estava aqui a meter a foice em seara alheia. Cláudia, agora sim, os vencidos. Opa, segue em frente, vá lá. Foi o PS que ganhou por mérito próprio ou foi o PSD que perdeu? O PS ganhou por mérito próprio porque tem uma máquina fraudulenta muito bem montada. E o PSD é frouxo, anda a ser frouxo. É assim, o PSD, como é um partido que não tem uma matriz ideológica muito forte, pode ser aquilo que a imagem do seu líder quiser. E o que a imagem deste líder mostrava era alguma fraqueza, era de centro-esquerda. Foi o que ele foi dizer no Mel. Ele foi para o Mel dizer que era de centro-esquerda. O que é que querem que eu diga? Eu sou de centro-esquerda, nem sei bem o que é que estou aqui a fazer. Quer dizer, uma pessoa que assume posições destas, no quadro que nós tínhamos, em que era preciso uma oposição que fizesse oposição, pronto, não há outra palavra para isto, ele realmente só podia ser, era o menos mau. E acho que o mais ridículo disto tudo foi que se andou a discutir cargos e coligações antes dos resultados, e acho que saíram todos muito mal na fotografia. Acho que é uma espécie de um bullying eterno. Portanto, o PSD teve mal. Acho que a única forma do PSD recuperar alguma credibilidade nos próximos anos é deixar de passar cheques em branco ao PS, nomeadamente uma mudança, uma limpeza interna enorme. Talvez ir buscar alguém do tempo de Passos Coelho. O PSD tem que assumir aquilo que é. É um partido social-democrata, é um partido que não pode compactuar com isto. Pronto, portanto acho que o Rui Rio... Agora é fácil rejeitar o que o PS faz porque não depende deles, não é? Sim, agora é fácil. Agora ver quem é que faz mais barulho. Ainda assim, quem é que faz melhor barulho. Barulho com melhor qualidade. E o barulho com melhor qualidade para fora, a percepção de melhor qualidade pode ser diferente para quem nos está a ouvir, para as pessoas, para os portugueses. Nós podemos estar a ouvir aquilo e pensar, epá, que grande disparate. Mas a generalidade dos portugueses estarem a ouvir e pensar, não, isto é bom, eu compro esta ideia, eu vou votar nisto, eu sinto-me representada aqui. E portanto acho que o PSD foi o grande derrotado. O Chicão acho que é pessoalmente se calhar é forte, porque não conheço pessoalmente, mas ainda é um político muito imaturo. Acho que tem ali uma concepção de grandeza que o levou a destruir de certa forma o partido. Não acho que ele fosse mal intencionado, acho que ele tem uma perspectiva do CDS conservador. Pronto, o CDS é um partido conservador, o Chicão situou-os no conservadorismo, não os quis trazer para o século XXI em muitas questões. Também acho que foi excessivamente penalizado, porque acho que ele teve uma prestação interessante nos debates, às vezes extrapolou-se um bocadinho, mas acho que o CDS, apesar de tudo, não merecia esta penalização. Acho que foi demasiado forte. Foi um dos derrotados da noite. Portanto, maioritariamente, na minha opinião, PSD, CDS, o Bloco também pecou por ter uma líder apagada, ideias no âmbito da parte social que foram roubadas e bem pela iniciativa liberal que a juntar às questões sociais tem um plano de economia decente e estruturado. Portanto, o Bloco perdeu ali um bocadinho o enquadramento, perdeu um bocadinho o sentido. A juventude encontrou um outro sentido de voto, ficou expresso. Muito bem. Bem, postos estão os vencidos do Diogo e da Cláudia. Gonçalo, quem é que foi? Quem é que perdeu? A esquerda? O centro-direita? Dava para uma conversa de 2 horas. Só aqui umas quantas notas em relação ao que os meus caros camaradas disseram. A posição do Chicão, que foi o único líder que, apesar de ter perdido, soube mostrar que não precisa da política.
Eu não sou grande fã do CDS, nunca fui, mas a verdade é que saber perder com classe é uma característica que eu aprecio e que valorizo, ao contrário do PAN, um dos derrotados, cuja líder não vai sair da posição nem a ferro, ao contrário do PSD, em que o Rui Rio falou em eventualmente sair, mas não deu ainda nenhuma garantia. O Chicão disse imediatamente que punha o lugar à disposição e que saía, e isso é de valorizar. Eu discordo um bocado naquilo que o Diogo falou do voto no Chega, foi a razão. Estamos a falar de um partido que nem sequer tinha programa eleitoral. Foi várias coisas, foi protesto, como já mencionaste, não diria que foi razão. Há muito pouco racional para votar num partido que não tem programa político, não tem uma ideologia política concreta, um partido que tem dito tudo e o seu contrário ao longo desde o início, portanto... Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria só fazer aqui, só que eu queria fazer e que eu também não lhes dou razão na maior parte dos problemas que colocam, mas colocam os problemas que têm que colocar, razão no sentido de colocar a agenda correta. Sim, é a agenda correta, mas é como aquelas pessoas que só mandam abaixo, mas não acrescentam nada. Sim, eu compreendo, eu entendo o que estavas a dizer, mas é fácil acertar quando tu dizes tudo, ou seja, pandemia, vamos fechar a fronteira com Espanha, vamos abrir tudo. Se tu apontares os dois caminhos, terás sempre razão. Vamos privatizar o SNS, vamos investir mais no SNS. Ou seja, a dizer tudo, o André Ventura acaba sempre por acertar. Eu queria só fazer estas duas pequenas notas. Sobre os derrotados, obviamente, o PSD, já falámos sobre isso. O Rui Rio drenou o partido, drenou a identidade, deixou numa espécie de não é nada, não é uma coisa nem outra, e as pessoas não gostam disso. Mas eu não acho que a culpa seja só dele, e a democracia tem este condão de também nos responsabilizar nós como eleitores. Quem votou no Rui Rio para ser presidente do PSD mais do que uma vez, também é responsável por isso. O Rui Rio está num partido que é democrático, ao contrário de outros partidos em Portugal, elege o seu líder, portanto os membros do PSD elegeram o seu líder, elegeram-no mais do que uma vez, acreditaram que ele era o homem para o projeto, portanto quem o fez também sai derrotado e também partilha um pouco do fardo. Uma nota aqui especial para aquele partido que nunca foi partido, mas que desapareceu, os Verdes. Julgo que nenhum de nós estará triste com o seu desaparecimento, embora eu estou bastante desapontado com o desaparecimento, não dos partidos específicos, mas do facto de não haver no Parlamento uma voz ambientalista, também que fala de direitos dos animais. Desapareceu. Há uma deputada do PAN, mas por norma não se pode ser uma solução quando se é parte do problema. Mas uma menção aqui para os Verdes. O CDS já falámos. Eu não sei se eu não concordo muito com a Cláudia, não acho que o Chicão tenha sido o responsável, eu acho que ele foi o último, mas há vários responsáveis por aquele Estado. Até já tinha falado nisso no episódio anterior. Mais uma vez, sabe sair com dignidade, há que valorizar isso. Eu, como anticomunista primário, fico feliz de ver o PCP perder cada vez mais representantes. Aquela dívida histórica que a Cláudia falava no início cada vez tem menos peso. O PCP acrescenta muito pouco, no entanto continua a ter o peso dos sindicatos, portanto podemos esperar muitas greves nesta legislatura, muito sindicato, a CGTP a mobilizar muita coisa, greves gerais, o país a parar, os professores a pararem, porque o PCP, apesar de não ter votos, ainda tem essa representação. E o PAN, por fim, perde, embora seja expectável. Ninguém estava à espera de um resultado muito melhor do que este. Não foi só uma campanha legislativa medíocre, foi um apoio a uma candidata presidencial. O PAN apoiou a Ana Gomes sem que se perceba. O que é curioso é que a Ana Gomes acabou por apoiar o LIVRE nesta eleição, mas o PAN apoiou a Ana Gomes nas presidenciais, ninguém percebeu muito bem porquê. Depois houve uma eleição autárquica em que o PAN não teve sequer candidatos na Guarda, em Évora, em Bragança, se não me falha a memória, porque o PAN não tem representatividade para além das cidades do litoral. Já teve, mas já não tem porque se tem isolado em si. Mas essas cidades não dão deputados. Não dão, mas sabes que ter representatividade, às vezes, mesmo que não tenha uma conversão direta em deputados, tem uma influência grande. E depois há a questão das eleições europeias, por exemplo, mas
um partido nunca poderá ser grande ou médio enquanto estiver só focado em Lisboa ou no Porto, ou no caso do PAN, Lisboa, Porto e algumas cidades no Algarve. O problema desta derrota do PAN é que não vai servir para que ninguém no partido entenda que tem que haver uma mudança radical, que passa por uma líder que, se calhar de forma injusta, eu acho que ela acabou por pagar até mais do que aquilo que merecia, tem uma imagem completamente esgotada. A Inês, mais uma vez, eu acho que houve alguma injustiça, embora de mérito próprio, mas tem uma imagem demasiado esgotada, não vai conseguir recuperar, ninguém vai voltar, ninguém vai acreditar no PAN enquanto ela for representante, e eu não creio que ela tenha entendido isso. As desculpas que falou o Diogo em relação ao Bloco de Esquerda, o PAN fez igual, o PAN desculpou-se nós tivemos muitos votos que não se converteram em mandatos, o que é verdade, mas mais poderia queixar-se o CDS, por exemplo. Há partidos que foram derrotados e têm que fazer essa reflexão, muitos não o farão, mas é isso, há mais derrotados que vencedores, como Sim. sempre. Sabemos que o PAN é sempre um tema muito querido. De qualquer forma, antes de irmos ao assim, eu gostava só de vos ouvir muito rapidamente aos três, e começo por ti, Diogo, claro que és tu que começas. O que é que vocês têm a dizer sobre as sondagens? Muito rapidamente. Eu ia falar sobre isso, ainda bem. É o assim, pois. Eu já sabia que ia ficar aqui, não ficou nos perdedores nem nos vencedores, iria ser para o assim. Então... Não é dos assim, é dos perdedores. Eu só ia colocar como um tópico à parte, mas é definitivamente dos perdedores. Aliás, nós temos que perceber, em relação às sondagens, eu não sei se tinhas alguma pergunta específica ou se era para dissertar. Se for para dissertar... Opa, siga. Anda. É preciso ver que as sondagens... já andam a falhar muito, e não é só em Portugal, e nós temos os casos famosos da eleição do Trump e do Brexit, em que as sondagens falharam redondamente, e nós agora começamos a perceber que, ou seja, temos aqui que escolher, ou assumimos que as sondagens são legítimas e um bom instrumento de medição do eleitorado, e que estes falhanços de previsões se devem exclusivamente à volatilidade do eleitorado atual, moderno, que é dado a votar Hillary num dia e Trump no outro, e que num dia vai votar Rio, no dia seguinte vota Costa, ou entramos por campos conspiratórios em que quem controla as sondagens controla o outcome, não é? E nós neste momento tivemos um exemplo perfeito, e aí depois podemos entrar e tentar investigar quem são estas empresas de sondagens, quantas são, quem é que servem, etc. Mas neste caso tivemos uma situação em que as sondagens beneficiaram o PS de uma forma, eu vou-lhe chamar escandalosa, pela disparidade em que houve entre as previsões e os resultados finais. Ou seja, o PS só obteve maioria absoluta porque houve uma percepção por parte do eleitorado de que a vitória do Rui Rio era possível. Porque se essa percepção não tivesse existido, Costa nunca teria obtido a maioria absoluta. E muitos dos votos que os eleitores, que eu também não gosto da expressão do voto útil, acho que todos são igualmente úteis, e acho que o conceito de voto útil desvirtua completamente a democracia e leva a situações a como temos atualmente, em que as pessoas, sabendo que só podem eleger entre PS e PSD, escolhem o melhor entre os dois e não entre toda a gente do boletim. Mas de facto só houve, neste caso, houve uma situação em que foi a ameaça da vitória do Rui Rio que deu a maioria ao PS, que nunca teria acontecido e cujos votos teriam sido muito mais dispersos se a percepção da vitória de Costa fosse óbvia e se as sondagens tivessem refletido o resultado final, se calhar até tinha tido mais um efeito contrário. É no mínimo interessante, como diz o meu amigo Fernando Moreira de Sá, que escreve comigo no Aventar. Eu não acredito em bruxas, mas elas andam aí. Muito bem. Cláudia, as sondagens, tens também esta perspectiva sobre as sondagens, ou seja, eu deixei o Diogo começar a dissecar porque eu tinha, a pergunta que eu tinha era se ele achava que isto era propositado ou se havia aqui alguma incompetência. Tu perguntas-me isso a mim, Zé Carlos, é óbvio que eu vou dizer que isto é tudo uma fraude. Cláudia. É assim, confesso que nunca me debrucei muito sobre esse tema, mas ao longo da minha vida já me ocorreu, nunca ninguém me telefonou a perguntar-me em quem é que eu vou votar.
nunca aconteceu, pronto, 29 anos, há de ter sido azar nunca ter acontecido. Agora, eu acho que as sondagens têm um efeito de condicionar aqui um bocadinho os votos das pessoas. E partilho da opinião de Diogo, quer dizer, as pessoas viram que, aliás, as sondagens, se houve uma intencionalidade, pode ter havido uma falha, pronto, uma falha gritante, mas as pessoas, como? De todas ao mesmo tempo. Pois, todos ao mesmo tempo, lá está. E dos últimos anos. Mas a ideia que eu tenho é que nos últimos anos a coisa nem tem estado. A sério? Não sei. Em relação ao Trump, deixa-me só gostar isso, desculpa, Cláudia, em relação ao Trump e ao Brexit, houve muito voto envergonhado, ou seja, mesmo que as sondagens fossem legítimas, havia muita gente que não admitia que ia votar naquilo que acabou por votar. Neste caso, não me parece, não estando a ver isso a acontecer, é muito mais difícil de explicar o falhanço das sondagens. Eu não iria por aí, Diogo. Se fosse votar Costa, eu tinha vergonha de assumir. Também eu ia dizer exatamente a mesma coisa, quer dizer, por amor de Deus, isso serve para estas também, então. Lindo. Bem, eu também, mas não parece que haja grande vergonha neste eleitorado que dá uma maioria absoluta, não é? Sim. Mas Cláudia... Gosto de artigos corporais. Assim, eu acho que não consigo formular aqui com certeza absoluta se houve algum tipo de trafolhice ou se é só incompetência. As sondagens valem aquilo que valem, acho que são apenas uma percepção muito apanhada do ar e que, evidentemente, quem entrar por trás delas pode, não quer dizer que tenha, algum interesse, pode acontecer. Não quero vincular a minha opinião a nada. Muito bem. Deixa-me ouvir então o Gonçalo. Tu também partilhas esta opinião de que por trás das sondagens está um homem com um óculo e a fazer festinhas ao gato? Pois, não sei. Por acaso eu escrevi aqui, vocês não conseguem ver, mas eu escrevi a questão, quando começaste a falar nisso, a minha questão foi: será que é suposto serem legítimas? Talvez sim, talvez não. O que eu sei é que se eu fosse responsável, se eu tivesse alguma influência na empresa que deu vitória ao PSD, eu despedia aquela gente toda, porque a questão é que eu trabalho numa área da gestão que lida bastante com previsões e com forecasts, no fundo prever o futuro, e a primeira todas as previsões estão erradas. A questão é qual é a percentagem de erro que elas vão ter. Nenhuma sondagem que eu tenha em mente deu vitória com maioria absoluta ao PS. Algumas deram, mais uma vez, o PSD a ganhar. Só vejo três opções possíveis: ou houve, de facto, uma intenção, um interesse subliminar em ter resultados que davam o PSD próximo do PS, ou é, de facto, muito difícil de prever, e neste caso talvez não faça sentido ter sondagens. Se não é possível prever, pelo menos com algum grau de proximidade, os resultados, não faz sentido termos sondagens, ou então as pessoas são simplesmente incompetentes. Portanto, só há uma destas três opções que pode fazer sentido aqui. No caso, vocês suspeitarem que isto foi tudo uma grandíssima... Qual foi o termo que tu utilizaste, Cláudia? Uma grandíssima quê? Trafolhice, acho que foi trafolhice. Trafolhice, uma grandíssima trafolhice. Não se usei no Norte, trafolhice. Usa, claro que sim. E aqui a minha pergunta é: contaram com a colaboração dos média, né? Porque eu recordo que eles vendiam os números das sondagens diariamente, aquilo era uma coisa absolutamente... Era quase minuto a minuto. Fantástica. Parecia notícias ao minuto. O próprio Rui Tavares, como nós já falamos aqui, foi eleito pela comunicação social. Sim, levaram-no ao também. Já agora, deixem-me dizer uma coisa sobre o Rui Tavares, que é: nós andamos aqui a falar na vitória do Rui Tavares. O Rui Tavares teve mais de 3 mil votos que a Joacine. O Rui Tavares não ganhou coisíssima nenhuma. E mais uma vez, este é um dos fenómenos que o Rui Tavares foi inovador, que é um homem que está na política há 15 anos, que perdeu todas as eleições em que participou como cabeça de lista, com exceção desta, ganha com mais 3 ou 4 mil votos que a Joacine e aparece como o grande vencedor. O próprio LIVRE está a celebrar isto como se o Cascavelhense ganhasse a Liga dos Campeões. Com menos 20 mil votos, teve menos 20 mil votos que o CDS. Eu acho absolutamente fantástico. Sim, mas mesmo em relação à eleição anterior, em que não tinha subvenção do Estado, teve
mais 4 mil votos que a Joacine, em Lisboa, portanto o Rui Tavares teve mais 3 ou 4 mil votos que a Joacine, e celebram isto como se fosse uma vitória fenomenal. Muito bem. Bem, vamos então em frente e vamos assim aos assim. Peço por ti, Diogo. Assim, custa-me ter a Iniciativa Liberal no assim quando foi um claro vencedor. Acho que é um partido que está na estratégia de crescimento sustentado, que poderia, eventualmente, no caso de uma vitória de Rio, terminar por aí essa sustentação do crescimento, na medida em que, havendo aliança, acabava o partido para muito eleitorado, incluindo para mim. Vão ter 4 anos na oposição em que podem ganhar muito. Acho que a melhor coisa que aconteceu à Iniciativa Liberal, enquanto perspectiva de longo prazo, obviamente, para eles e não para o país, a melhor coisa que aconteceu foi saberem que se vão dedicar a 4 anos de oposição, meramente, e que essa oposição vai ser meramente ao Partido Socialista, porque foi nesse âmbito que se destacaram. Acho que em grande medida se devem cingir na maior Estás parte... a querer dizer que se tivessem ido para uma geringonça à direita teria sido prejudicial para eles? Poderia ser prejudicial? Muito prejudicial, e iam começar na curva e iam ter continuar na curva ascendente natural de quem ascende ao arco de governação, mas rapidamente iam desiludir o eleitorado base, e portanto nesse sentido sim. Acho que a oposição nos próximos 4 anos deve ser feita muito numa base económica. Acho que é aí que está o forte da Iniciativa Liberal. Acho que no âmbito das lutas sociais eles assumem uma postura de atum, que é não serem carne nem peixe, não querem dizer-se wokes, mas também não se querem dizer conservadores, e ficam ali no meio da discussão, erguendo bandeiras que não são as deles. Se cingirem ao conceito filosófico geral de liberdade do indivíduo enquanto agente económico e enquanto agente social, acho que têm mais a ganhar do que erguerem bandeiras que não são as deles. A Iniciativa Liberal está aqui para mim num assim na medida em que cumpriram os resultados que eram por todos previstos, mas sai naturalmente com um crescimento enorme. E o outro, naturalmente, que ia referir no assim era o Rui Tavares, eleito pela comunicação social, num fenómeno como nós provavelmente nunca assistimos no país, uma candidatura unipessoal levada ao colo, não por um movimento popular, como é o caso, por exemplo, de Tino de Rãs, mas pelo exclusivo patrocínio da comunicação social e de todos os seus associados. Não fará qualquer tipo de diferença no seguimento da ordem de trabalhos parlamentares, a presença do Rui Tavares, a não ser eventualmente uma fonte humorística, mas tem que deixar-lhe também a nota, quase positiva. A nota. Estavas 9 ou 10? Ao Rui Tavares, 0 a 100, 9. 0 a 100. Cláudia, os teus assim. Sinceramente, não, tu queres é vencidos. Isto foi um bocado de extremos. Acho que houve partidos que ganharam imenso, foram claramente vencedores, e outros que perderam claramente imenso. Nem considero o Rui Tavares mais ou menos. Também eu considero um perdedor. É uma pessoa que anda ali há tantos anos, defende, ninguém percebe muito bem o quê, defende coisas utópicas, vai para ali para a televisão ser um menino bonito. Nem mais ou menos lhe consigo dar. Para mim é absolutamente medíocre. Não faz falta nenhum ao Parlamento, e pronto, é isto. Não me digas que lhe dás 0 a 100, dás-lhe menos que 9. Assim, ele fala bem, mas para falar bem, ele é capaz de quase conseguir convencer quem esteja distraído que aquilo que com o RBI, não sei o quê, e que o cartão para ir às casas de banho todas que quiseres, sem pedir autorização, que são ideias viáveis. Pronto, é isso. Ok. Então, de Gonçalo, restas tu, o assim, para nós começarmos aqui as despedidas, até porque na Alemanha já passa da meia-noite. Bem, eu antecipei o meu assim do tópico anterior. O assim é sem dúvida o livre, ou diria antes o Rui Tavares, porque o Rui Tavares é o livre.
Eu confirmei agora, são 6 mil votos. O Rui Tavares conseguiu mais 6 mil votos do que a Joacim tinha conseguido na eleição anterior, sendo que, mais uma vez, o LIVRE desta vez teve o financiamento do Estado, na eleição anterior não teve. Vai haver uma grande... Eu discordo do Diogo numa parte. Eu acho que o Rui Tavares vai ter um papel importante, porque se na eleição anterior nós tínhamos o PAN a tentar tirar bons cafés ao António Costa, nesta eleição, nesta legislatura, nós vamos ter o Rui Tavares e a Inês, os dois a tentar ver quem tira melhores cafés ao António Costa. Portanto, essa batalha de bastidores mas isso vai ser muito triste, porque o António Costa não quer nem precisa, não é? Quer. A questão é, não, mas isso é um erro. O António Costa não quer matar aqueles dois partidos, porque ao manter partidos como o PAN, o LIVRE na linha d'água, significa que o Bloco de Esquerda e o PCP nunca vão crescer como ao nível que estavam anteriormente. Interessa ao António Costa dar umas vitórias morais ao PAN e ao LIVRE, que vai dar nesta legislatura, ninguém duvide. O PAN e o LIVRE vão ter o seu papel, que é, vão ganhar aqui e ali, para que numa futura eleição consigam manter-se ao nível de existir, para que o Bloco de Esquerda, o PCP, nunca mais voltem a ter o número de deputados. É com a geringonça que a comunicação social anunciou. Só que não. É que o geringonça, um dos partidos desapareceu e os outros dois elegeram 2 pessoas. É isso. Muito bem, está feita então a análise ao terremoto que foi o domingo à noite, terremoto pelo menos para as pessoas que estão mais acordadas. Jovens, muito obrigado. Queria só recordar a quem nos estivesse a ouvir que nós estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram, e podem deixar mensagens e sugestões para temas. Ou se quiserem apenas dizer mal, também podem dizer. Nós já por isso estamos aqui, nós somos o eixo do bem, na luta contra o mal. Ficamos então só com a tua sugestão musical, Gonçalo, porque para na rádio fecharmos a porta e no nosso podcast. Microfone, Gonçalo. Microfone, eu cliquei. Sim, é um enorme prazer para mim apresentar aqui pela primeira vez uma música do Strull, chamada Intolerance. É a primeira música do álbum Undertow, que é de 93, vendeu quase 3 milhões de cópias. Eu gosto bastante de tu, o Diogo e tu, Zé Carlos, já tinham dito também que gostam. Partilho o gosto, sim, gosto bastante. Por descobrir essa banda já há muito tempo. Eu escolhi esta música por uma razão. O refrão diz "You lie, cheat and steal", então eu achei que era adequado para a eleição, para a edição pós-eleições. Muito bem. Bem, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado. Então, até para a semana. Vamos fechar a porta com o Strull e Intolerance. E, mais uma vez, eu repito-me várias vezes na parte final, custa-me tanto dizer adeus que tenho esta dificuldade em fechar realmente a porta. Até para a semana. É só uma semana. Até para a semana. Até para a semana.